Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder. O papel vital da oração em língua, de David Robertson. Profecia. Continue buscando a minha face, para que você possa ir de morte em morte, da natureza carnal, de glória em glória. Você verá coisas muito maravilhosas acontecerem. Você não só estará na semeadura, mas também na colheita. Pois eu farei, e assim será. Então eu lhe dou as chaves, e eu chamo: venha, 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 diz o Espírito da graça. Capítulo 15. A progressão divina para o amor ágape. Eu considero ser a maior honra passar 1 hora na presença de Deus com a terceira pessoa da Trindade, enquanto Ele cria uma linguagem sobrenatural no interior do meu espírito. Por quê? Porque a cada sílaba que eu falo naquela linguagem, o Espírito Santo está operando uma transformação milagrosa dentro de mim. Veja, há anos atrás, eu pensava que as línguas para edificação pessoal estavam relacionadas restritamente com o falar mistério, segredos divinos, que me edifica com revelação. Apenas mais tarde descobri que também tem a ver com a minha purificação, para que eu possa aprender e andar no amor ágape, o tipo de amor que não procura os seus interesses e renuncia a si mesmo em nome do próximo. Subtítulo: Amor ágape versus amor filéu. Eu não tenho maior objetivo na vida do que aprender como andar neste tipo de amor de Deus, então quero conhecê-lo melhor. Eu conheço muito sobre o amor filéu, mas eu quero conhecer melhor o amor ágape. Eu me apegarei a Jesus, aquele que João revelou quando disse: Deus é amor. 1 João, capítulo 4, no verso 16. Jesus não nos ama apenas, Ele é amor. Ele é incapaz de qualquer outra coisa a não ser o amor. É por isso que não o entendemos como deveríamos, porque não entendemos o amor ágape. Geralmente não temos problemas com o amor filéu. Filéu pode ser um amor forte, mas possui seus próprios interesses em jogo. É um amor mais condicional que diz: eu posso amá-lo se de alguma maneira você me trouxer prazer, ou eu irei amá-lo, mas eu quero algo em troca. A maioria de nós sabe como amar as pessoas com um amor filéu, mas nós não temos feito um bom trabalho em andar no amor ágape. O ágape é um amor que se autorrenuncia, é totalmente centrado nos interesses e no bem-estar daquele que é amado. Por exemplo, o amor filéu pode me pôr em guerra, porque eu amo meu país. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, em esperança de uma vida melhor para os meus filhos. Eu sacrificaria a minha vida no altar. Mas, se o amor ágape for para a guerra, é por motivos mais relevantes. Eu posso ainda sacrificar a minha vida para que meus filhos vivam livres de ameaças ou perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso no soldado inimigo. Minha oração é que a guerra pare e que meu inimigo nasça de novo em Cristo. Muitos casamentos são baseados no amor filéu e não no ágape. O casal se ama pelo que pode receber um do outro. Se os casamentos fossem baseados no amor ágape de Deus, que se renuncia, não haveria mais divórcio. O amor ágape é misericordioso. O amor ágape diz: seja misericordioso assim como seu Pai Celestial é misericordioso. Lucas capítulo 6, no verso 36. Quão misericordioso é nosso Pai Celestial! Bem, você e eu estávamos perdidos e rumo ao inferno. Não tínhamos nada para dar em troca. Não tínhamos absolutamente nenhum direito de nos aproximar de Deus. Não éramos capazes de entrar na brecha por nós mesmos. Mas Deus teve misericórdia de mim e de você. Não merecíamos e não podíamos pagar sua misericórdia. Não tínhamos nenhum caminho para nos aproximar de um Deus infalível, mas Ele se aproximou de nós em sua misericórdia. Ele percorreu aquele vazio com o sangue de Jesus. Então, como você pode obedecer à ordem de Jesus de ser misericordioso assim como o Pai é? Jesus proveu a direção em Lucas capítulo 6, no verso 27 ao 38. Quando alguém tira a sua capa, dê-lhe também a sua túnica. Quando alguém te bate numa face, vire a outra face. Quando alguém pega os seus bens, dê a ele mais do que foi pedido. Quando alguém maldisser você, ore por ele e o perdoe. Quando alguém odiar você, continue andando em amor. Por quê?
Porque você está tendo misericórdia desta pessoa. Você está preenchendo a brecha com o sangue de Jesus, mesmo quando aquela pessoa não merece isto. Isto é o amor ágape. O resultado de andar neste tipo de amor ágape é revelado em Lucas capítulo 6, no verso 38, que diz: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus estava dizendo isto: se você fores filhos do Altíssimo, que é misericordioso mesmo com o maligno e com o ingrato, e dá o amor ágape aos outros, então meu Pai restaurará tudo o que vocês houverem perdido, de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Enquanto o ladrão está tirando o seu dinheiro pela porta de trás, porque vocês usaram a misericórdia, meu Pai estará na porta da frente, com o amor ágape, e restaurará abundantemente tudo que vocês perderem. É por isso que o amor ágape não pode falhar. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 8. Contudo, é mais fácil falar do que andar no amor ágape. Para muitos de nós, se alguém nos processasse, nossa primeira reação seria: ah, é? Bem, pode me processar, você vai se arrepender. Então, como atingimos aquele lugar no amor ágape, onde somos misericordiosos assim como o Pai é? A Bíblia nos ensina que orar em línguas é a chave principal para nos purificar, ao passarmos por uma progressão de passo que nos leva ao tipo de amor ágape. Subtítulo: alimentando a semente do amor ágape através da oração. Embora Deus tenha plantado a natureza e força do amor ágape em seu espírito, ele pode ser tão reprimido e dominado pelas emoções de sua alma que você pode até nem saber que ele existe em seu interior. Mas quando você ora em línguas, você ultrapassa a operação da alma física e joga um salva-vidas ao seu espírito. Logo, o processo de edificação começa a alimentar aquela semente do amor ágape em seu coração, fazendo com que ela germine e cresça. A força do amor em seu espírito cresce e cresce até um dia domina as emoções da sua alma ao invés de ela dominá-los. Isto é o que significa retirar o homem velho e colocar o homem novo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do novo entendimento. E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Efésios capítulo 4, no verso 22 ao 24. O amor perfeito lança fora o medo. Quando você se reveste do seu novo homem, ao se entregar à palavra e à oração, o Espírito Santo edifica, purifica e desenvolve o seu caráter através do seu espírito até que tudo o que você diz, pensa ou faz seja governado pelo amor ágape. Vamos ver 1 João capítulo 4, no verso 17 ao 18, para aprender mais sobre essa força poderosa. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra nisto aponta para o versículo seguinte, que nos diz como saber quando o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. O perfeito amor lança fora o medo, pois o medo tem tormentos. Quando percebemos que estamos sendo purificados do tormentos e medo, é que o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Por exemplo, se você decidisse me processar, como eu poderia usar misericórdia com você se eu estivesse em medo e tormento, com respeito ao resultado da situação? Mas, quando o amor é aperfeiçoado em mim, eu sei que não posso perder. Você pode pegar tudo o que eu possuo no momento. Mas Lucas capítulo 6, verso 38 diz que o meu Pai irá restaurar tudo de volta para mim, de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Ele me dará do que eu tinha antes. Qual é o sinal de que estou me aproximando de Deus e do amor ágape? Este é o sinal. Durante este percurso, estarei me livrando de tormentos e medo ao entrar no descanso e refrigério. Eu costumava achar que o amor era um sentimento, mas não é. Eu costumava achar que o amor era um comportamento que me ajudaria a sobreviver quando eu estivesse lidando com o que não é amável, mas não é um comportamento também. Dentro do amor ágape habita uma presença de paz. Quando você se aproxima de Deus e o amor dele é aperfeiçoado em você, aquela paz começa a dominar enquanto o medo e o tormento
perdem o controle, este é o primeiro sinal de que você está sendo purificado do amor filéu para o amor ágape. Como um ministro, eu gostaria de poder abrir o seu coração e colocar o amor ágape em você com uma força que tiraria para sempre todo o tormento e medo que amaldiçoou sua vida. Eu entendo o processo pelo qual você pode atingir este objetivo, mas tudo o que eu posso fazer é ensiná-lo sobre ele. Eu posso martelar isso em seu intelecto na medida do possível. Posso ensiná-lo com a unção de Deus diretamente para o seu espírito, mas não posso fazer com que este processo para o aperfeiçoamento do amor aconteça em sua vida. Contudo, se eu puder convencer você e se entregar à oração no Espírito Santo, a oração em línguas, então você poderá fazer com que este processo comece em sua própria vida. Você começará a se edificar no seu homem interior através do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começará o processo de mortificação através da edificação no seu homem interior para purificar todas as inseguranças, intimidações, carnalidade e desejos que têm atrapalhado sua vida. É assim que o amor de Deus é aperfeiçoado em você. Na medida em que o Espírito Santo edifica a sua nova natureza, o tormento e medo começarão a sair de você e você se aproximará do amor ágape. Subtítulo: Procure com zelo o amor ágape. Para descobrirmos mais sobre o papel da oração em línguas em nós, leva a uma revelação mais profunda do amor ágape em nossas vidas. Vá para 1 Coríntios, capítulo 13, o grande capítulo do amor na Bíblia. Primeiro, olhe para este capítulo em contexto com os capítulos que o cercam. 1 Coríntios, capítulo 12, é um capítulo maravilhoso que lida com a erradicação da ignorância com respeito aos dons espirituais, operações e governos de Deus. O capítulo 14 é a explicação mais fenomenal das forças espirituais que pertencem à oração em línguas. Paulo vai de uma explicação do governo de Deus para uma explicação da operação do Espírito e das línguas. Então, ele coloca 1 Coríntios capítulo 13 entre estes dois capítulos. Mas, primeiro, ele faz uma declaração profunda. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Em essência, Paulo estava dizendo: quero mostrar-lhe a vocês um caminho mais excelente. Se você quiser poupar o seu tempo de problema, então você precisará procurar com zelo ou ansiar por esse tipo de amor ágape com tudo que vocês têm, da mesma maneira que você anseia pelos melhores dons. Quão importante é buscar o amor ágape? Paulo faz esta declaração em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Se eu tivesse que escolher, provavelmente diria que a fé é a maior coisa que existe, e depois a esperança. A esperança corresponde ao tempo que você passa se alimentando com a palavra de Deus, até que a sua fé se manifeste. Mas Paulo disse: maior que a fé maior que a esperança é o amor ágape, que se renuncia. Isto significa que não existe nada mais importante em sua vida para ansiar e desejar verdadeiramente do que o amor ágape. Procurar com zelo ou ansiar neste versículo é tão forte em seu significado como a palavra cobiçar nos 10 mandamentos, onde está escrito: não cobiçareis a mulher do teu próximo, Êxodo capítulo 20, verso 17. Cobiçar é usado em sentido negativo e significa um desejo tão poderoso que consome um homem, fazendo com que ele busque incessantemente o que anseia, até que isto domine todo o seu caráter. Mas ansiar é usado em um bom sentido e significa buscar algo que Deus quer que você tenha, com o coração faminto até que você a obtenha. Nunca tive problemas para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons. Tenho jejuado e orado, tenho feito tudo o que sei para ser qualificado a fim de que Deus me use. Então foi um choque para mim quando Deus falou em meu espírito dizendo: deseje os melhores dons em tudo o que está em você, mas eu lhe mostrarei um caminho mais excelente para que você anseie pelos melhores dons. Eu disse: Deus, você tem a audácia de me dizer, depois que eu passei a minha vida jejuando, orando e ansiando pelo o que você tem de melhor, você me mostrará um caminho mais excelente? A resposta para essa pergunta foi sim. Deus realmente teve audácia e sim, ele iria me mostrar um caminho mais excelente. Na versão original da Epístola de Paulo aos Coríntios, não existia uma divisão entre o capítulo 12 e o 13. Então, assim que Paulo fez a declaração sobre ansiar pelos melhores dons e mostrar aos coríntios um caminho mais excelente, ele introduziu o assunto do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1.
Em outras palavras, o caminho mais excelente para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons é buscar o amor ágape com a mesma intensidade. Quando você fizer isto, você estará procurando e ansiando pelos melhores dons que Deus tem para você da maneira mais poderosa possível. O que são os melhores dons? Bem, você foi chamado para preencher uma das 8 operações de Deus para você. Os melhores dons são aqueles que o qualificam para a função ou operação que você foi chamado para cumprir. Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder. O papel vital da oração em língua, de David Robertson. Profecia. Continue buscando a minha face para que você possa ir de morte em morte da natureza carnal, de glória em glória. Você verá coisas muito maravilhosas acontecerem. Você não só estará na semeadura, mas também na colheita, pois eu farei e assim será. Então eu lhe dou as chaves e eu chamo: venha, 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 diz o Espírito da graça. Capítulo 15. A progressão divina para o amor ágape. Eu considero ser a maior honra passar 1 hora na presença de Deus com a terceira pessoa da Trindade, enquanto Ele cria uma linguagem sobrenatural no interior do meu espírito. Por quê? Porque a cada sílaba que eu falo naquela linguagem, o Espírito Santo está operando uma transformação milagrosa dentro de mim. Veja, há anos atrás eu pensava que as línguas para edificação pessoal estavam relacionadas restritamente com o falar mistério, segredos divinos, que me edifica com revelação. Apenas mais tarde descobri que também tem a ver com a minha purificação, para que eu possa aprender e andar no amor ágape, o tipo de amor que não procura os seus interesses e renuncia a si mesmo em nome do próximo. Subtítulo: Amor ágape versus amor filéu. Eu não tenho maior objetivo na vida do que aprender como andar neste tipo de amor de Deus, então quero conhecê-lo melhor. Eu conheço muito sobre o amor filéu, mas eu quero conhecer melhor o amor ágape. Eu me apegarei a Jesus, aquele que João revelou quando disse: Deus é amor. 1 João, capítulo 4, no verso 16. Jesus não nos ama apenas, Ele é amor. Ele é incapaz de qualquer outra coisa a não ser o amor. É por isso que não o entendemos como deveríamos, porque não entendemos o amor ágape. Geralmente não temos problemas com o amor filéu. Filéu pode ser um amor forte, mas possui seus próprios interesses em jogo. É um amor mais condicional que diz: eu posso amá-lo se de alguma maneira você me trouxer prazer, ou eu irei amá-lo, mas eu quero algo em troca. A maioria de nós sabe como amar as pessoas com um amor filéu, mas nós não temos feito um bom trabalho em andar no amor ágape. O ágape é um amor que se autorrenuncia, é totalmente centrado nos interesses e no bem-estar daquele que é amado. Por exemplo, o amor filéu pode me pôr em guerra, porque eu amo meu país. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, em esperança de uma vida melhor para os meus filhos. Eu sacrificaria a minha vida no altar. Mas, se o amor ágape for para a guerra, é por motivos mais relevantes. Eu posso ainda sacrificar a minha vida para que meus filhos vivam livres de ameaças ou perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso no soldado inimigo. Minha oração é que a guerra pare e que meu inimigo nasça de novo em Cristo. Muitos casamentos são baseados no amor filéu e não no ágape. O casal se ama pelo que pode receber um do outro. Se os casamentos fossem baseados no amor ágape de Deus, que se renuncia, não haveria mais divórcio. O amor ágape é misericordioso.
O amor ágape diz: seja misericordioso assim como seu Pai Celestial é misericordioso. Lucas capítulo 6, no verso 36. Quão misericordioso é nosso Pai Celestial! Bem, você e eu estávamos perdidos e rumo ao inferno. Não tínhamos nada para dar em troca. Não tínhamos absolutamente nenhum direito de nos aproximar de Deus. Não éramos capazes de entrar na brecha por nós mesmos. Mas Deus teve misericórdia de mim e de você. Não merecíamos e não podíamos pagar sua misericórdia. Não tínhamos nenhum caminho para nos aproximar de um Deus infalível, mas Ele se aproximou de nós em sua misericórdia. Ele percorreu aquele vazio com o sangue de Jesus. Então, como você pode obedecer à ordem de Jesus de ser misericordioso assim como o Pai é? Jesus proveu a direção em Lucas capítulo 6, no verso 27 ao 38. Quando alguém tira a sua capa, dê-lhe também a sua túnica. Quando alguém te bate numa face, vire a outra face. Quando alguém pega os seus bens, dê a ele mais do que foi pedido. Quando alguém maldisser você, ore por ele e o perdoe. Quando alguém odiar você, continue andando em amor. Por quê? Porque você está tendo misericórdia desta pessoa. Você está preenchendo a brecha com o sangue de Jesus, mesmo quando aquela pessoa não merece isto. Isto é o amor ágape. O resultado de andar neste tipo de amor ágape é revelado em Lucas capítulo 6, no verso 38, que diz: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus estava dizendo isto: se você fores filhos do Altíssimo, que é misericordioso mesmo com o maligno e com o ingrato, e dá o amor ágape aos outros, então meu Pai restaurará tudo o que vocês houverem perdido, de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Enquanto o ladrão está tirando o seu dinheiro pela porta de trás, porque vocês usaram a misericórdia, meu Pai estará na porta da frente, com o amor ágape, e restaurará abundantemente tudo que vocês perderem. É por isso que o amor ágape não pode falhar. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 8. Contudo, é mais fácil falar do que andar no amor ágape. Para muitos de nós, se alguém nos processasse, nossa primeira reação seria: ah, é? Bem, pode me processar, você vai se arrepender. Então, como atingimos aquele lugar no amor ágape, onde somos misericordiosos assim como o Pai é? A Bíblia nos ensina que orar em línguas é a chave principal para nos purificar, ao passarmos por uma progressão de passo que nos leva ao tipo de amor ágape. Subtítulo: Alimentando a semente do amor ágape através da oração. Embora Deus tenha plantado a natureza e força do amor ágape em seu espírito, ele pode ser tão reprimido e dominado pelas emoções de sua alma que você pode até nem saber que ele existe em seu interior. Mas quando você ora em línguas, você ultrapassa a operação da alma física e joga um salva-vidas ao seu espírito. Logo, o processo de edificação começa a alimentar aquela semente do amor ágape em seu coração, fazendo com que ela germine e cresça. A força do amor em seu espírito cresce e cresce até um dia domina as emoções da sua alma ao invés de ela dominá-los. Isto é o que significa retirar o homem velho e colocar o homem novo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do novo entendimento. E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Efésios capítulo 4, no verso 22 ao 24. O amor perfeito lança fora o medo. Quando você se reveste do seu novo homem,
ao se entregar à palavra e à oração, o Espírito Santo edifica, purifica e desenvolve o seu caráter através do seu espírito até que tudo o que você diz, pensa ou faz seja governado pelo amor ágape. Vamos ver 1 João capítulo 4, no verso 17 ao 18, para aprender mais sobre esta força poderosa. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra nisto aponta para os versículos seguintes, que nos diz como saber quando o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. O perfeito amor lança fora o medo, pois o medo tem tormentos. Quando percebemos que estamos sendo purificados do tormentos e medo, é que o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Por exemplo, se você decidisse me processar, como eu poderia usar de misericórdia com você se eu estivesse em medo e tormento, com respeito ao resultado da situação? Mas, quando o amor é aperfeiçoado em mim, eu sei que não posso perder. Você pode pegar tudo o que eu possuo no momento. Mas Lucas capítulo 6, verso 38 diz que o meu Pai irá restaurar tudo de volta para mim, de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Ele me dará do que eu tinha antes. Qual é o sinal de que estou me aproximando de Deus e do amor ágape? Este é o sinal. Durante este percurso, estarei me livrando de tormentos e medo ao entrar no descanso e refrigério. Eu costumava achar que o amor era um sentimento, mas não é. Eu costumava achar que o amor era um comportamento que me ajudaria a sobreviver quando eu estivesse lidando com o que não é amável, mas não é um comportamento também. Dentro do amor ágape habita uma presença de paz. Quando você se aproxima de Deus e o amor dele é aperfeiçoado em você, aquela paz começa a dominar enquanto o medo e o tormento perdem o controle. Este é o primeiro sinal de que você está sendo purificado do amor filéu para o amor ágape. Como um ministro, eu gostaria de poder abrir o seu coração e colocar o amor ágape em você com uma força que tiraria para sempre todo o tormento e medo que amaldiçoou sua vida. Eu entendo o processo pelo qual você pode atingir este objetivo, mas tudo o que eu posso fazer é ensiná-lo sobre ele. Eu posso martelar isso em seu intelecto na medida do possível. Posso ensiná-lo com a unção de Deus diretamente para o seu espírito, mas não posso fazer com que este processo para o aperfeiçoamento do amor aconteça em sua vida. Contudo, se eu puder convencer você e se entregar à oração no Espírito Santo, a oração em línguas, então você poderá fazer com que este processo comece em sua própria vida. Você começará a se edificar no seu homem interior através do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começará o processo de mortificação através da edificação no seu homem interior para purificar todas as inseguranças, intimidações, carnalidade e desejos que têm atrapalhado sua vida. É assim que o amor de Deus é aperfeiçoado em você, na medida em que o Espírito Santo edifica a sua nova natureza. O tormento e medo começarão a sair de você e você se aproximará do amor ágape. Subtítulo: Procure com zelo o amor ágape. Para descobrirmos mais sobre o papel da oração em línguas em nós, leva a uma revelação mais profunda do amor ágape em nossas vidas. Vá para 1 Coríntios, capítulo 13, o grande capítulo do amor na Bíblia. Primeiro, olhe para este capítulo em contexto com os capítulos que o cercam. 1 Coríntios, capítulo 12, é um capítulo maravilhoso que lida com a erradicação da ignorância com respeito aos dons espirituais, operações e governos de Deus. O capítulo 14 é a explicação mais fenomenal das forças espirituais que pertence à oração em línguas. Paulo vai de uma explicação do governo de Deus para uma explicação da operação do Espírito e das línguas. Então,
Ele coloca 1 Coríntios capítulo 13 entre estes dois capítulos. Mas, primeiro, ele faz uma declaração profunda. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Em essência, Paulo estava dizendo: quero mostrar-lhe a vocês um caminho mais excelente. Se você quiser poupar o seu tempo de problema, então você precisará procurar com zelo ou ansiar por esse tipo de amor ágape com tudo que vocês têm, da mesma maneira que você anseia pelos melhores dons. Quão importante é buscar o amor ágape? Paulo faz esta declaração em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Se eu tivesse que escolher, provavelmente diria que a fé é a maior coisa que existe, e depois a esperança. A esperança corresponde ao tempo que você passa se alimentando com a palavra de Deus, até que a sua fé se manifeste. Mas Paulo disse: maior que a fé maior que a esperança é o amor ágape, que se renuncia. Isto significa que não existe nada mais importante em sua vida para ansiar e desejar verdadeiramente do que o amor ágape. Procurar com zelo ou ansiar neste versículo é tão forte em seu significado como a palavra cobiçar nos 10 mandamentos, onde está escrito: não cobiçareis a mulher do teu próximo, Êxodo capítulo 20, verso 17. Cobiçar é usado em sentido negativo e significa um desejo tão poderoso que consome um homem, fazendo com que ele busque incessantemente o que anseia, até que isto domine todo o seu caráter. Mas ansiar é usado em um bom sentido e significa buscar algo que Deus quer que você tenha, com o coração faminto até que você a obtenha. Nunca tive problemas para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons. Tenho jejuado e orado, tenho feito tudo o que sei para ser qualificado a fim de que Deus me use. Então foi um choque para mim quando Deus falou em meu espírito dizendo: deseje os melhores dons em tudo o que está em você, mas eu lhe mostrarei um caminho mais excelente para que você anseie pelos melhores dons. Eu disse: Deus, você tem a audácia de me dizer, depois que eu passei a minha vida jejuando, orando e ansiando pelo o que você tem de melhor, você me mostrará um caminho mais excelente? A resposta para essa pergunta foi sim. Deus realmente teve audácia e sim, ele iria me mostrar um caminho mais excelente. Na versão original da Epístola de Paulo aos Coríntios, não existia uma divisão entre o capítulo 12 e o 13. Então, assim que Paulo fez a declaração sobre ansiar pelos melhores dons e mostrar aos coríntios um caminho mais excelente, ele introduziu o assunto do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Em outras palavras, o caminho mais excelente para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons é buscar o amor ágape com a mesma intensidade. Quando você fizer isto, você estará procurando e ansiando pelos melhores dons que Deus tem para você, da maneira mais poderosa possível. O que são os melhores dons? Bem, você foi chamado para preencher uma das 8 operações de Deus para você. Os melhores dons são aqueles que o qualificam para a função ou operação que você foi chamado para cumprir. Continuação, a progressão divina para o amor ágape. A purificação antes do poder. Subtítulo: com grande intensidade eu busquei a Deus por anos, a fim de obter os dons que me equipariam para o meu chamado. Eu orava: ó Senhor, por favor, me use com o seu poder. Eu jejuarei e orei. Farei tudo o que eu tenho que fazer para que você possa mover através de mim com o seu poder. Veja, desde o dia em que eu nasci de novo, o chamado de Deus dominava o meu interior. Toda vez que eu me perdia no Espírito Santo, ao orar, eu via o Espírito se movendo em avivamentos. Eu via pessoas correndo no altar para serem salvas e grandes milagres acontecendo em todos os lugares, como membros crescendo e olhos aparecendo em orifícios oculares vazios.
Esta visão me segue. Sempre quando eu entro no Espírito, eu a vejo. É uma força que me dirige. Eu determinei que continuarei me entregando ao Espírito Santo até que um dia eu veja com os meus próprios olhos a presença de Deus se movendo em minha vida, em meu ministério, com uma glória magnífica, além do que eu possa imaginar. Então, por anos eu busquei a Deus verdadeiramente, suplicando, jejuando e orando por uma unção poderosa, o suficiente para causar um grande avivamento. Mas posso testificar agora que, se ele houvesse me dado o que eu estava desejando, eu teria sido destruído. Havia erros e falhas de caráter que ainda precisava ser purificado. Se Deus houvesse me dado o poder antes da purificação, minha vida e meu ministério teriam sido destruídos. Este foi, na realidade, o caso de muitos homens de Deus no passado. Eles buscaram a Deus e o seu poder com muita intensidade. Mas então, fraquezas escondidas começaram a aparecer quando eles se entregaram às estratégias enganosas do inimigo. Por exemplo, Alexander Dow foi tão usado no poder milagroso de Deus na virada do século que foi capaz de formar uma cidade inteira chamada Zion, fora de Chicago, com 10 mil servos. O poder de operação através do ministério de Dow causou um grande avivamento, mas com o tempo, Dow começou a acreditar que ele era o próximo Elias. Este engano trouxe a queda do seu ministério, aprendendo a odiar todos os empecilhos. Então, ao invés de responder imediatamente às minhas orações fervorosas e intensas por uma unção que traria um avivamento, Deus mandou buscar o amor ágape com a mesma intensidade e fervor. Ele me assegurou que, ao buscar o amor, também estaria buscando o seu poder de uma maneira mais excelente. Comecei a buscar o amor ágape e aprendi a odiar aquelas coisas que estavam erradas em minha vida com mais fervor do que antes. Era uma raiva divina que procedia à purificação. Veja, quando você chega a um lugar onde odeia com intensidade aqueles erros que o impede de um andar mais próximo com Deus, você irá finalmente tomar uma decisão na busca por um caminho mais excelente. Eu determinei que me adaptaria ao tipo de amor ágape, mas os meus esforços pareciam atingir os resultados opostos. Quanto mais eu aprendia sobre o amor, mais o meu conhecimento detectava as coisas erradas que estavam em minha vida. Fiquei em estado de falta de esperança e acreditava que eu era a criatura mais miserável que jamais poderia andar no nível do amor ágape, descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Eu não entendia que o Espírito Santo estava trazendo à superfície tudo o que o diabo poderia usar para me destruir em minha busca pelo amor ágape, a fim de me purificar. Era tudo parte de um processo que ajudava a me entregar o suficiente a Deus para me equipar completamente à função a que Ele me chamou. Eu também não sabia a progressão para o poder descrito neste mesmo capítulo que me levaria para o amor ágape, o qual estava buscando. Não se aprende o amor ágape da noite para o dia. Subtítulo. Veja, todos nós pregadores adoramos pregar sobre o capítulo 13 de Coríntios. Adoramos nos especializar no tipo de amor ágape. O amor ágape não se comporta de maneira imprópria, não busca os seus próprios interesses, não pede recompensas ou prêmios por serviços feitos. Não é dado baseado nas reações de uma pessoa, não se exaspera com facilidade, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Este amor nunca falha, você o levará para o céu. Com você. As línguas cessarão, as profecias cessarão, a ciência passará, você não precisará de nenhum deles, mas você irá passar pela fronteira celestial e entrará na presença de Deus com amor ágape. Ah, sim, nós pregadores adoramos falar sobre o amor ágape. Usamos as palavras gregas, criamos uma imagem de um cristão perfeito, que não se exaspera com facilidade. Então, no dia seguinte, aconselhamos alguém: sim, você tem os seus direitos, processe-os. Deus ajude-nos.
Nós nos entretemos tanto neste assunto do amor em 1 Coríntios capítulo 13 que perdemos a sequência do poder que nos leva até ele. Pensamos que podemos pregar sobre o amor ágape em um dia, e no dia seguinte todos os que ouvirem a mensagem serão perfeitos e bons uns com os outros. Eles não mais agirão de maneira errada. Não haverá mais críticas, calúnias, brigas ou desprezo. Dizemos às pessoas: vocês não deveriam fazer este tipo de coisa. E então, presumimos que todos irão automaticamente parar. Por que presumimos isso? Parece que a maioria de nós, pregadores, nascemos ontem. Quando você começa a entender tudo o que o amor ágape engloba, você percebe que a maioria dos cristãos não anda neste tipo de amor no dia a dia. A maioria nunca andará. É difícil de se adaptar a esse tipo de amor se você ainda tem 1 centímetro de carne que não foi mortificado. Uma coisa é pregar sobre o amor ágape e dizer que uma vez que nós adaptamos a ele, nunca falharemos. Mas outra coisa é entender o processo pelo qual nos adaptamos a esse tipo de amor. Este processo é o que não assimilamos. É uma progressão através da edificação das línguas que nos leva a um lugar no espírito onde finalmente somos fortes o suficiente para nos entregar totalmente ao amor ágape. Amor ágape somente pela força de vontade? Jamais caminharemos no amor ágape, na plenitude de Deus, pela própria força da vontade. Por exemplo, você já percebeu que as pessoas são agradáveis com as outras somente até o momento em que elas não ultrapassam os limites? Então elas dizem: suma daqui. Elas cedem até um limite, usando sua força de vontade. E quando se ultrapassa esse limite, a capacidade de serem agradáveis acaba. É fácil fantasiar sobre o amor ágape. Podemos até citar: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e distribua todos os meus bens aos pobres, mas se não tiver amor, mas existe uma luta mortal para sobrevivermos em um mundo onde as pessoas tentam destruir umas às outras, enquanto o diabo destrói a todos. O prospecto de andar no amor ágape não parece ser tão agradável e fácil lá fora como é na igreja. Enquanto estamos debaixo da unção, você quer ser exatamente como Jesus? Você pode dizer: ah, claro, eu quero ressuscitar os mortos, ser o líder de uma grande organização e me tornar o melhor pregador do mundo. Ah, sim, eu quero ser exatamente como Jesus. Tudo bem. Então Jesus disse para não dever nada a ninguém, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Romanos capítulo 13, verso 8. Bem, não importa quantos pagamentos eu faço em minha dívida de amor por você, eu posso nunca pagar esta dívida por completo. Você bateria em minha face e eu daria outra para bater. Você poderia me caluniar e eu oraria por você. Você poderia me odiar e eu faria o bem a você. Estas são todas as descrições do amor ágape. Não importa quantas vezes você me fez mal, e eu lhe retornarei um pagamento de amor. O amor ágape sempre me colocará em débito. Outra coisa sobre Jesus: ele não procura os seus próprios interesses. E ele diz que se um homem processar você por causa de seu carro, você irá dar o carro a ele com o tanque cheio, polido e o motor regulado. Então diga ao homem: estou fazendo isto a você em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que você não tirou isto de mim, porque a única coisa que é tirado de mim é o que Deus permite. E se Ele permite, eu estou semeando em você. Eu estou semeando este carro a você, polido, regulado o motor e enchendo o tanque com gasolina. O diabo não está roubando nada de mim. É bom admitir alguém que anda no amor ágape fazendo tal coisa, mas como você consegue aquele lugar em seu andar no espírito? É melhor você aceitar isto. Você não conseguirá ter o amor ágape a menos que você encontre uma maneira de deixar o Espírito Santo purificá-lo de qualquer coisa que seja contrária ao amor ágape em sua vida. Se eu fosse você, eu deixaria agir.
Subtítulo: A progressão para o amor ágape. Como vimos em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, o governo de Deus começa com a função do poderoso apóstolo, a primeira operação com as variedades de línguas, a oitava e final operação de Deus. Então, a primeira, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 3, Paulo trocou a ordem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Começando com a oitava operação e das variedades de língua, Paulo nos leva a 6 fases através da fé, de mover montes e da entrega total até o amor ágape. Pela predominância do assunto do amor ágape em 1 Coríntios capítulo 13, perdemos as sequências ou a progressão passo a passo, que nos leva aos 6 níveis de maturidade espiritual para finalmente nos entregar ao amor ágape. Nesta altura, você pode estar dizendo: certamente eu gostaria de ver a ordem trocada da qual você está falando, irmão Robson. Bem, vamos pegar os 3 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 13, fase por fase, e desvendar o que Paulo está realmente dizendo. Ao fazermos isso, descobrimos a progressão divina para o amor ágape. 6 passos para a maturidade espiritual. Existem 6 níveis distintos de maturidade espiritual listada nestes 3 primeiros versículos que o Espírito Santo trabalhará na vida de qualquer crente que passar seu tempo orando em línguas no Espírito Santo. Nível 1. Vejamos novamente o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e começamos a orar em línguas, isto automaticamente nos qualifica na maturidade espiritual do primeiro nível, o acesso ilimitado às línguas. O termo línguas dos homens refere-se à capacitação sobrenatural do Espírito Santo em pregar em qualquer língua na face da terra, da qual nós temos o conhecimento prévio. As línguas dos anjos refere-se à linguagem usada no céu. Eu acredito que a maior parte do tempo estamos falando a linguagem dos anjos quando oramos em línguas para nos edificar e orar os mistérios do plano de Deus para nossas vidas. Este versículo não está desmerecendo as línguas em benefício do amor. Em essência, ele está dizendo: mesmo que eu seja batizado no Espírito Santo e tenha a habilidade de falar em outras línguas, não haverá efeito algum, a menos que eu comece a empregar este dom para me edificar em minha mais santíssima fé, orando no Espírito Santo e me guardando no amor de Deus. Judas, versículo 20, verso 21. Existem multidões de congregações, de igrejas que foram batizadas no Espírito Santo e que falam em línguas. No entanto, as pessoas estão cheias de contenda e falta de perdão. Eu pessoalmente já conheci pessoas que supostamente são cheias do Espírito Santo destruírem umas as outras pessoas rapidamente. Então, uma pessoa pode falar em línguas. Estas línguas não o beneficiarão a menos que ela se entregue ao trabalho de purificação do Espírito Santo que irá levá-la ao amor ágape. É impossível orar em línguas por um período extenso e não experimentar mudanças. Nível 2. Então, o versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. De uma maneira, a oração em línguas produz em nós
o segundo nível de maturidade, que é o uso do dom de profetizar. Ao orar os mistérios de Cristo em seu espírito, Deus começa a respondê-lo. De repente, o Espírito Santo se concentra em um daqueles mistérios, tira-o do seu espírito e o revela ao seu intelecto para que você possa liberá-lo através de profecia. Nível 3. Ao continuarmos a orar em línguas, atingimos o terceiro nível de maturidade espiritual através do entendimento de segredos divinos ou mistério. Nível 4, a revelação destes mistérios se tornará viva e começará a operar em seu espírito, produz em nós o entendimento e acumula do conhecimento o quarto nível da maturidade espiritual. De alguma maneira, então, enquanto os mistérios de Cristo estão sendo revelados a mim, o mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério do amor, eu começo a levantar colunas em meu espírito, a orar mistérios diante do Pai. Deus responde aquelas orações através de uma transferência sobrenatural de discernimento divino. Todas as vezes que o Espírito Santo me faz entender um mistério, mais um pilar daquela superestrutura é levantado. Um pilar é levantado com a revelação da justiça, outro com a revelação da paz, o outro com a revelação do amor ágape, e finalmente todo o edifício é formado através da oração dos mistérios no Espírito Santo. A combinação deste segredo divino revelados ao meu espírito é que, com o tempo, constrói uma biblioteca inteira de conhecimento, um edifício cheio de revelação de Jesus no interior do meu espírito. E sempre que eu quiser, posso pegar um destes volumes desta biblioteca. Nível 5. Então, os mistérios são orados em colunas, mas o edifício construído é o conhecimento, o entendimento de todos esses mistérios que preenche a sua biblioteca interior de conhecimento e que produz a capacidade para a fé que move montes em seu coração. Ao você se transformado pela palavra de Deus, este é o quinto nível da maturidade espiritual. A combinação da oração no Espírito Santo e a meditação na palavra de Deus é que produz o tipo de fé que move montes. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento divino da palavra através da linguagem sobrenatural das línguas. Neste nível, Jesus disse que nada será impossível para você. Nível 6. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, nos dá o sexto nível da maturidade. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. De alguma maneira, a nossa oração em língua irá ajudar a produzir em nós a capacidade de dar com o amor ágape. Eu sempre imaginei como uma pessoa pode dar todos os seus bens para alimentar o pobre e entregar o seu corpo para ser queimado, mas não possuir o tipo de amor ágape. Então, o Espírito Santo me revelou a resposta. Alguns cristãos vivem da exaltação própria, divulgando o que dão. Eles até mesmo sentem prazer em sacrifícios extremos, principalmente o tipo de sacrifício que coloca sua humildade em público para ser admirado por homens. Muitos já fizeram até o sacrifício de perder suas vidas por razões erradas. Eu finalmente comecei a entender que às vezes é muito mais difícil trabalhar pelo Evangelho, entregando toda a sua vida, do que morrer e ir ao céu para ficar com o Senhor. O amor ágape prefere ser um sacrifício vivo a um mártir morto. Envergonho-me quando penso em todas as vezes que fiz uma oferta por causa dos desejos da minha carne. Não foi culpa do pregador. Eu é que vi o Cadillac em minha mente e dei a ele o meu dinheiro para ter certeza de ganharia o carro. Mas a Bíblia diz que se eu não der com o amor ágape, nada me aproveitaria. Contudo, quando o amor ágape se torna a base de nossas doações, Deus não nos desapontará, mas o amor nunca falha. A minha purificação na busca pelo amor ágape. Aqueles 6 níveis são a progressão passo a passo que Deus usa para nos ajudar a ir a um lugar de maturidade espiritual, onde o amor ágape é uma maneira de viver. Durante esta progressão, a operação de purificação do Espírito Santo continua. Como eu sei disso?
porque o Espírito Santo ainda está no processo de me purificar. Eu tenho orado e buscado a Deus por mais de 2 décadas para entender o preço do avivamento e do caminhar em seu poder. Durante este tempo, eu já tive visitações maravilhosas de Deus. Entretanto, já sofri ataques do diabo logo após uma visitação divina e me encontrei no meio do caminho antes de poder voltar e pará-lo. O Espírito Santo usou estas horas difíceis para que eu olhasse para mim mesmo e não gostei do que vi. Foi após um destes ataques do inimigo que o Espírito Santo me revelou a 1 Pedro 5 para me ajudar a entender o que estava passando. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 8. Qual é o preço do avivamento? O Espírito Santo me levou a esta passagem bíblica e disse: este é o preço. Veja, o diabo está procurando por pessoas que podem ser devoradas. De acordo com este versículo, as pessoas que se encaixam nesta categoria são aquelas que não se livraram dos seus cuidados, lançando sobre o Senhor. Elas alimentam seus cuidados, banham-se em suas preocupações, deixam com que suas ansiedades passeiem suas emoções até que um morrinho se torne uma montanha imóvel. Assim elas se tornam uma presa vulnerável, que pode ser facilmente devorada pelas estratégias do inimigo. Mas Pedro diz: lance todos os seus cuidados sobre Deus. Isto é um ato de humildade, é um ato do poder do Espírito Santo. Depois de ter sofrido por um pouco, então Pedro diz nos versículos 9 e 10: resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ore, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de terdes sofridos um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando o Espírito Santo me levou pela primeira vez a esta passagem, eu pensei: o que as aflições podem cumprir em um crente? Eu não conseguia entender por que o Deus de toda graça iria permitir que sofremos por um tempo. Eu perguntei ao Senhor: por que você não me libertou de todo quanto o diabo estava tentando me devorar e as aflições tentando tomar conta de mim? Porque você deixou com que eu sofresse por um tempo antes de me ajudar a superar esta situação. Agora eu posso lhe dizer exatamente por que precisei passar por aflições e perseguições. Essas tribulações fazem com que as suas impurezas flutuem na superfície à medida que você progride para uma vida no amor ágape. Nada pode expor essas impurezas com mais rapidez. Note que você não é o único passando por essas experiências desconfortáveis. As mesmas aflições estão sendo cumpridas por cristãos em todo o mundo. Todo crente que deseja andar com Deus irá, alguma hora, em algum ponto, experimentar a operação de purificação que acontece durante um teste ou tribulação difícil. Contudo, é importante entender que Deus não manda testes e tribulações para você. Ele disse que Satanás é aquele que vem para devorar através dos cuidados, preocupações e medos. Mas quando o diabo o envolve em um conflito e faz com que as suas áreas fracas sejam expostas, Deus espera que você use o poder de sua palavra para soldar com a verdade aquelas áreas fracas, para que elas fiquem fortes. Estas horas difíceis de tribulação trouxeram para a superfície coisas que precisavam ser purificadas em minha vida, para que Deus pudesse me firmar, fortificar e fundamentar. Eu não entendia porque Deus estava deixando que eu sofresse por meio daquelas tribulações naquela época, mas eu entendo agora. Eu tenho visto o fruto da operação de purificação dele em mim. Após a purificação, a paz. Nos últimos anos, uma paz profunda, indescritível, e que supera todo o entendimento, tem crescido em meu coração. Eu encontrei um lugar no Santo dos Santos, em meu espírito, onde eu experimento uma comunhão constante com o próprio Príncipe da Paz. Lá neste lugar secreto, ele tem me explicado revelações que há anos eu queria entender. Esta paz é uma arma agressiva contra o inimigo, porque nada me fez mais incontrolável para o diabo.
Quando esta paz começou a dominar a minha vida, as preocupações, os medos e as intimidações se entregaram. Aqueles efeitos da carne literalmente morreram sobre o poder da paz, firmando, fortificando e fundamentando. Se você me perguntasse há anos atrás, irmão Robson, você está pedindo o que para Deus? Eu teria respondido: eu quero apenas ser usado por Deus. Quero que Ele seja capaz de me ungir para trazer um grande avivamento. Eu quero o tipo de avivamento em que 50 surdos e mudos sejam trazidos ao culto e o poder de Deus encha aquela ala até que eles pulem e gritem: eu posso ouvir, eu posso falar. Então aqueles que foram curados inflamarão a cidade em 10 dias. A cidade inteira vão querer vir aos cultos e o avivamento começará. E isto é isto que eu quero. Então, se você perguntasse, você acha que consegue aguentar esse tipo de unção, irmão Robson? Eu diria: sim, consigo. Tudo o que o Senhor precisa fazer é dá-lo a mim, e eu o mostrarei. Mas então o diabo começou a lutar contra este avivamento que eu estava desejando. Em cada ataque, eu ficava agradecido pela paz sobrenatural que me sustentava. Depois de sofrer um pouco, as impurezas começaram a vir para a superfície. Eu dei uma boa olhada em umas grandes falhas e disse ao Senhor: tudo bem, Deus, de toda graça. Eu vejo que você está tentando purificar em minha vida. Eu vou me ajustar. Será que Deus esperou e me deixou sofrer um pouco? Sim. Mas por que eu estava pedindo a Ele que me usasse? Ele disse: estas coisas impedem você de ser usado por mim. Quando eu perguntei a ele por que ele não havia me libertado das minhas lutas no primeiro dia, ele disse: porque você não acreditava que estas coisas estavam entre você e eu no primeiro dia. Mais tarde, eu entendi melhor porque Deus respondeu a minha oração pelo avivamento daquela maneira. Ele precisava mortificar tudo no meu caráter, que havia dado a Satanás uma base através da intimidação e do medo. Se não bem, no meio do avivamento, em um momento oportuno, o diabo iria expor aquelas fraquezas e usá-las contra mim. Mas ao invés disso, Deus interveio com sua graça por me firmar, fortificar e fundamentar através do processo de purificação da oração em línguas. Eu estava até pronto para mais purificação, para obter o amor ágape quando tudo já havia acabado. A verdade é que a purificação não me incomoda mais devido ao grau de paz que eu atingi ao me entregar ao Espírito Santo neste processo durante anos. Além do mais, eu sabia que Deus queria me exaltar acima de todas as minhas tribulações confusas. Não é culpa dele se eu preciso permanecer no fogo até que consiga ver toda a carne que ainda opera em minha vida. Eu agradeço a Deus por cada uma de minhas fraquezas que é exposta pelo tormento ao meu redor. Eu quero que o Deus da graça intervenha e lide com estas fraquezas. Eu não quero continuar vivendo com fraquezas não purificadas, passando pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo tipo de tribulação, ano após ano, porque não estou ciente de que elas existem. Eu não quero tomar o meu lugar na história como um dos que falhou. Eu quero me purificar para que Deus possa mandar o avivamento. Eu estou muito faminto por Deus para apenas sentar na igreja, pagar meus dízimos e esquentar um banco todo domingo ou quarta-feira. Eu desejo muito o máximo dele para passar a semana inteira no campo de golfe e depois ir para o púlpito com um discurso intelectual para agradar as pessoas. O avivamento está esbravejando em meu espírito. Eu não quero permanecer em uma área neutra até que o diabo venha e roube o que eu tenho, fazendo de mim um pregador de nomes, mais longe de seguir pregar até mesmo sobre oração. Se a oração em línguas e jejum fazem com que as minhas impurezas apareçam, que assim seja. Se a progressão para o poder inclui a oração em língua para me edificar sobre um andar carnal e domínio pelos sentidos, então vamos em frente. Se o caminho mais excelente para atingir o máximo de Deus é buscar o amor ágape, então vamos fazer isto. Deus da graça, purifique tudo em mim que me impede de andar no amor. Se o meu sofrimento é requerido até que eu veja o problema, não importa, porque eu quero ser firmado, fortificado e fundamentado. Eu quero experimentar ondas cada vez maiores da glória de Deus. Contudo, eu decidi que não estou esperando por um teste de tribulação para revelar as minhas fraquezas. Eu descobri que orar segredos divinos
e mistério no Espírito Santo faz com que a candeia acesa do meu espírito humano renasça, brilhe cada vez mais forte, iluminando todos os meus lugares escuros que precisam ser purificados. Se eu me entregar à operação do Espírito Santo, aquelas fraquezas aparecerão por si só, sem nenhuma tribulação difícil. Isto é o que é o crescimento e a edificação. A propósito, apenas porque eu quero, as línguas cessarão. Então, o objetivo é o amor ágape e a maneira de atingir maturidade espiritual para andar nele e a oração em línguas para a edificação pessoal. Note o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Embora o amor ágape seja em torno, as línguas cessarão enquanto deixarmos essa terra. O amor cruzará a barreira da morte e irá para o céu com você, mas você não precisará falar sobrenaturalmente em nenhuma das línguas desta terra quando você estiver no céu. A variedade das línguas cessará. A única língua que você falará é a língua comum do céu. Você será capaz de se aproximar de qualquer pessoa e manter uma conversa com perfeita clareza. Eu me lembro de ouvir um ministro famoso falar sobre uma visitação que teve do próprio Jesus. As testemunhas dizem que ele parecia estar olhando para algo que eles não podiam ver, falando em uma língua desconhecida. Ele parecia estar tendo uma conversa com alguém, porque falava em línguas por um momento e parava, como se estivesse ouvindo uma resposta. Mais tarde, as pessoas que participaram do culto descobriram que o ministro havia tido uma visão na qual Jesus falou com ele. O pregador ouvia a língua desconhecida que Jesus falava, como se fosse inglês, e então respondia para Jesus em línguas. Os dois estavam tendo uma conversa na língua do céu. Então, o tempo para conseguir os benefícios da oração em línguas é agora, não depois que você morrer e for para o céu. Deus deu a você este dom para ser usado nesta vida, em seu benefício, mas este dom precioso não lhe trará benefício a menos que você permita que o Espírito Santo crie sua linguagem sobrenatural em seu interior e fale-a com a sua boca. Você precisará se entregar à oração em línguas para que o Espírito Santo possa purificá-lo e edificá-lo na sua santíssima fé, mantendo no amor ágape de Deus. Deus não pode derramar sua glória em um povo não purificado. Porque Deus quer nos libertar de tudo o que nos atrapalha e nos amarra em nossas vidas. É óbvio, Ele nos libertar para que possamos ser abençoados, mas também Deus quer que sirvamos a humanidade. Ele quer que sejamos livres de pecados para que possamos trazer o perdido para Jesus, motivado pelo amor ágape de Deus. Temos uma grande missão a ser cumprida. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, no verso 15. Deus quer que sejamos cheios de sabedoria e livres de pecado para que possamos oferecer às pessoas a verdade em amor. Veja, Deus quer um avivamento nesta terra. Você não precisa persuadi-lo. Ele não está sentado em seu trono dizendo: eu gosto de sentar em meu trono e olhar as pessoas irem para o inferno. Eu não estou a fim de ter um avivamento. Estou com dor de cabeça e não quero mover o meu espírito. Não, Deus não é assim. Ele está buscando constantemente por pessoas a quem ele pode provar ser forte. Ele quer derramar sua unção desesperadamente nas pessoas com o propósito de um avivamento. Mas ele sabe que quando fizer isto, Satanás virá com um processo de limpeza que põe aqueles que estão operando no poder de Deus sobre uma pressão intensa. Os que não aguentarem os ataques do diabo vão desejar nunca terem nascido. Então, Deus derrama sua glória em sua medida e aquela glória satura nosso ser, mas a única parte é que é produtiva é aquela que não está sendo comida pelos galhos mortos, não aparecendo em nossas vidas. É por isso que é tão crucial nos entregarmos continuamente à operação de purificação no Espírito Santo, não só por nossa causa, mas por causa de um mundo perdido e morto. Ande no Espírito. Neste livro eu descrevi a capacidade do Espírito Santo ao operar nosso interior para nos proteger dos enganos e nos ajudar a programar o nosso espírito com aquele plano especial que Deus separou para nós. Algumas vezes sinto-me como uma voz que clama no deserto: ore, por favor, ore.
Por muito tempo tenho clamado, pois Deus me ordenou pregar sobre como andar no Espírito e como não cumprir as oposições e desejos da carne. Tenho sido fiel nesta tarefa o máximo possível. Deus deseja nos tirar de um andar dominado pela carne, colocando-nos em um andar de filhos e de maturidade. Esta é a prioridade dele. É uma opção sua. Você precisa escolher aceitar a liderança do Espírito Santo. Você precisa escolher andar fora de uma vida dominada pela carne e dentro de uma vida dominada pelo Espírito. Assim como Deus nos ensinou, eu ensinei a você que uma das maiores chaves para este caminhar no Espírito é a edificação que vem para uma pessoa que passa um período qualquer de tempo orando em línguas no Espírito Santo. Então, você vai orar em línguas um pouco mais do que costumava? Muito mais? Se você for, então prepare-se, meu amigo. Você tomará seu lugar na história. Você encontrará a compaixão de Deus. Você encontrará o seu poder. Você encontrará o seu plano. O tempo é curto, então não atrase a sua aventura em desvendar os maiores mistérios de todos os tempos, a mente de Deus para a humanidade, para a sua geração e para a sua própria vida. Fim do livro.